Indígenas de várias etnias invadiram uma área verde no Tarumã, na zona oeste da capital, e tem causado transtornos a moradores de residenciais próximos ao local da ocupação. Desde o dia 19 de abril, índios de 20 etnias ocupam esta área verde no Tarumã, na zona oeste da capital. Eles derrubaram árvores e, no lugar, construíram barracos. A situação é muito precária aqui, a situação é muito difícil, nós estamos vivendo em condições subhumanas, mas mesmo assim as pessoas estão acreditando e confiando, porque eu acho que só através da luta vamos conquistar esse espaço de moradia habitacional para as famílias que realmente merecem e precisam. Moradores de um residencial que fica a poucos metros da área invadida reclamam do comportamento dos índios. Eles têm aqui quebrado aqui nosso cano, né? Têm utilizado a nossa água aqui. A capacidade aqui é para no máximo 50 famílias. Eles têm usado a água aqui do condomínio e tem acabado para a gente. A gente tem sentido falta disso aí. Esta semana, a FUNAI recebeu mais uma notificação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente para fazer a retirada dos índios. Na semana passada, durante reunião no Gabinete de Gestão Integrada da Secretaria de Segurança Pública do Estado, saiu a proposta de oferecer aos índios uma área de 150 hectares entre o Cacau Pireira e o município de Novo Airão. Mas os indígenas não aceitaram. A pergunta que se faz é, os índios não aceitaram essa proposta, então devem ficar nessa área verde do Tarumã? É uma questão delicada por envolver indígenas, exatamente porque existe uma legislação específica para os índios. Nós convidamos para conversar sobre esse assunto o coordenador regional da FUNAI, Odinei Aiden, e o procurador federal, Carlos Alberto Barreira, que atualmente é consultor jurídico da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Bom dia a vocês, obrigada pela participação aqui no Bom Dia Amazônia. Eu começo perguntando para o doutor Odinei, presidente da FUNAI. A FUNAI tem acompanhado esse caso, né? Os índios não aceitaram essa proposta da área lá no Cacau Pireira. Existe uma nova proposta? Já se sabe para onde esses índios podem ser transferidos, ser mudados de local? Infelizmente não, Paula, porque a FUNAI entende e ela está na frente dessas negociações, até mesmo porque a Lei 6.001, no seu artigo 2º, né, compete ao município, ao Estado e à União, né, dar a seguridade de vida para esses índios, né, essa proteção total. Infelizmente, a proposta foi rejeitada, aquela que a CEND propôs, de uma área de 150 hectares para eles se deslocarem lá para o Novo Airão, entre Novo Airão e Cacau Pireira. Infelizmente, é assegurado aos índios o livre-arbítrio para eles desejarem onde quiserem ficar, né? Infelizmente, a FUNAI, na questão do índio urbano, não pode exercer essa tutela. Então, eles têm esse livre-arbítrio de decidir onde querem ficar, onde querem morar. É isso que a gente vê. Mas, ao mesmo tempo, doutor Carlos e doutor Odinei, é uma área que tem dono e é uma área de reserva ambiental, né? Uma área protegida de preservação ambiental, na verdade. Como fica essa situação? Eu pergunto para o senhor. Como o doutor Odinei disse, os índios têm a liberdade de escolher onde ficar, mas até que ponto isso realmente deve ser considerado quando se trata de uma área de preservação ambiental e de uma área que tem propriedade que está sendo destruída, porque os índios estão lá destruindo a área? Bom, a gente precisa esclarecer alguns pontos. Primeiro, se nós estamos falando em área urbana, não seria uma área típica, própria, e nem muito menos as comunidades ali envolvidas deveremos respeitar todos os seus direitos, principalmente os meios dissuasórios utilizados pelo secretário municipal por determinação do próprio, inclusive uma diretriz natural de respeito à comunidade, sejam elas ribeirinhas, sejam elas indígenas. Inclusive a resolução CONAMA 276 tem representação indígena no CONAMA, que é uma área que chama comissão, uma câmara técnica, e ali fala-se em gestão territorial. E não existe nenhum tipo de planejamento, nenhum tipo de política pública nacional que possa englobar esse tipo de participação, principalmente nessas características próprias nossas de invasões. Seria uma invasão, sim, embora venham sim umas contemplações de conceitos, mas que não é uma realidade legal, até porque nós podemos falar isso com um pouco mais de propriedade, porque fui procurador durante quase 8 anos na FUNAI, conhecemos essa coisa, tivemos uma situação ruim durante um longo período, principalmente a questão da política pública indígena, tivemos uma discussão na época, o general Heleno, na época, então o general comentou sobre a questão da política pública. A FUNAI não pode se abster ou deixar de exercer a coordenação desse trabalho de desocupação de uma maneira suasória, a forma de evitar o conflito, o confronto, mas é obrigação buscar essa solução e trazer essa solução.
As pessoas, sejam elas indígenas, sejam elas comunidades carentes, precisam, na sua situação social, ser restabelecida, mas não retirando direitos, não ocupando próprios públicos, porque esse princípio não é uma tolerância natural, não há como manter esse tipo de atitude, até porque a comunidade, quando cria o Estado organizado, os representantes dessas instituições devem cumprir as suas obrigações sob pena das sanções legais. A SEMA já aplicou as sanções por enquanto, e ela está sendo com uma característica de dosimetria, ou seja, ela vai ser progressiva também. Já foram aplicadas a notificação que não foi cumprida pela FUNAI, está tentando de algum modo resolver, e estaremos aplicando as multas diárias nos próximos dias, e a partir daí entraremos com a ação judicial junto, através da Procuradoria-Geral. E o que a FUNAI vai fazer diante dessa situação? Já que tem essas multas todas aí sendo aplicadas, essas notificações sendo aplicadas pela Secretaria de Meio Ambiente? Já recebemos a multa e a FUNAI está tomando as suas providências, né? Nós temos a Procuradoria Federal, a AGU, que vai tomar as providências. Já foi encaminhado o ofício à Procuradoria Federal. Agora, só me chama a atenção de a SEMAS não ter obedecido o critério que foi estipulado na última reunião com o GGI. A SEMA está dando um prazo de 5 dias, mas lá se decidiu que iria se esperar uma data oportuna para definir a questão. A FUNAI não está se negando em negociar, até porque nesse intervalo ela está constantemente contactando com os índios. De atender as notificações ou de retirar os índios do local? Não, ela está tentando retirar pacificamente, mas eles têm o livre direito a visitar. A FUNAI não manda na vontade dos índios. Mas eu queria saber qual é a questão do índio urbano, o que diz o Estatuto do Índio nessa questão, porque, como o Dr. Carlos Alberto falou, o índio, ele pertence a uma área específica. Na hora que esse índio vem para o perímetro urbano, ele já não está no habitat natural dele. Aí você tem uma situação atípica. O que fazer nessa situação? Você não pode prejudicar o índio, mas também existe uma área e outros moradores que estão sendo prejudicados. Tá bom. A Lei 6.001 ela é muito polêmica. Ela tem 38 anos de existência e quando se editou essa lei não se pensava em índios urbanos, né? Era índios ocupando sua área tradicional. Infelizmente, as mazelas, os benefícios que a sociedade do branco hoje produz chamou a atenção desses índios para habitar a cidade. Então, nós não podemos, nesse momento, dizer assim, olha, o povo indígena, vocês têm a obrigação agora de desocupar a área. Infelizmente, a FUNAI não tem esse poder para chegar e dizer, tirar na marra. Nós vamos para a negociação. Para isso, nós conclamamos o GGI para intermediar essa questão. Então, o doutor Carlos Alberto tem que ir à justiça, tem que acionar a justiça, daqui a pouco vai ter força policial lá, tirando a Polícia Federal, porque também se trata de uma questão de indígenas, né? São índios. E no final das contas, a gente quer saber como é que vai resolver essa situação. Porque a ideia que fica um jogo de empurra. Um joga para a FUNAI, o outro joga para a Secretaria. E aí, o que a gente faz? Na verdade, não há esse tipo de preocupação, até porque não há uma questão federal em jogo. A preocupação, na verdade, seria até os direitos humanos que estão sendo preservados, ao máximo, aliás, com toda a boa vontade do secretário Marcelo Dutra, mas não podemos contemplar o que a lei não contemplou. Nós somos gestores, trabalhamos como tal e teremos que exercer e buscar a ordem pública. É lamentável se tivermos que chegar para a força pública, mesmo tendo utilizado todos os meios suasórios de manutenção. Não podemos prevaricar, né? Não podemos manter esse estado de coisa. Se as comunidades têm um interesse, todas as outras comunidades, todos os outros cidadãos também teriam esse direito. É ótimo que se tenha uma realidade explanada, numa realidade de que saiba que todos os meios amigáveis, os meios possíveis de negociar essa saída, inclusive com a participação do Estado através da CEINF, que é a Secretaria do Índio do Estado, onde ofertou 2 locais, né? O que ocorre diferentemente, está sendo dado um tratamento, se não privilegiado, mas dando um tratamento prioritário. Não há áreas do município para atender essa demanda, nós temos muitas áreas, muitos projetos, muitas questões para serem resolvidas, principalmente nós temos as questões das áreas de risco. E nós temos, inclusive, delitos previstos na Lei 9.605/98 e não podemos manter, porque alguém disse, não, mas
a arborização lá já estava assim, estava assado. Isso não justifica o impedimento da regeneração natural, que é uma previsão legal, que é um tipo criminal. Existe alguma data marcada de uma próxima reunião, de alguma negociação? Quando é que deve ter uma nova oportunidade para tentar resolver essa situação? E aí eu aproveito isso para perguntar o que os índios, qual que é a posição dos índios? Eles estão sabendo dessas notificações por parte da Secretaria para a FUNAI? Por que eles não querem ir para aquela área do Cacau-Pereira, por exemplo? Eles estão sabendo sim, porque o mesmo teor do ofício que foi encaminhado à Procuradoria Federal, foi encaminhado também para a SEMAS, notificando também os procedimentos que a FUNAI está tomando. Já conversamos com as lideranças, vamos sim obedecer. Se vier uma reintegração de posse, a nossa preocupação é a integridade física desses índios, para não acontecer o que já aconteceu em datas remotas aí, que estão bem recentes, e nós queremos a preservação desses índios. Vamos sim obedecer. Se a reintegração de posse sair, eles vão ter que sair, porque agora nós queremos uma contrapartida, por exemplo, do Estado ou do município, que são assegurados uma área para esses índios habitarem. Porque se desocupar hoje, amanhã vai acontecer em qualquer outro lugar da cidade. Então a FUNAI tem essa preocupação. É isso que nós queríamos colocar. Tá certo. Infelizmente nosso tempo acabou, mas eu espero que vocês consigam resolver essa situação o mais rápido possível. Agradeço a participação dos dois aqui no Bom Dia Amazônia. Nós que agradecemos. Obrigado, Maria. Um bom dia para vocês.